Bom dia, graça e paz. Mais uma programação aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Francisco Sá. Neste momento eu quero cumprimentar todos os ouvintes dessa programação com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sinta abraçado neste dia, que o Espírito Santo de Deus esteja na sua casa, na sua vida, que você no dia de hoje possa adorar Ele em espírito e em verdade, porque a Bíblia fala que os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não importa, meu irmão, o lugar que você esteja, desde quando você adora em espírito e em verdade. Amém? E hoje nós vamos tomar o livro de Marcos, no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Nós vamos dar continuidade, o nosso estudo, o que Deus fala conosco através desta palavra. Você ainda que não abriu a sua Bíblia, pega ela, abre ela no capítulo 9 de Marcos, o versículo 1 a seguir, que diz a palavra do Senhor assim: Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós para o alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhuma lavadeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias com Moisés e estava falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é que estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: Este é meu filho amado. E ele ouviu. Grava essa palavra aí, meus irmãos. Este é meu filho amado. A ele ouve. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais vira com ele senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinha visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que diz aos escribas se necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhe disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito, será aviltado. Será aviltado? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurar todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com que tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por esta palavra. A palavra de Deus vai falar sobre a transfiguração de Jesus. Às vezes muitos de nós lemos essa palavra e não entendemos o que esse texto quer dizer e por que este texto aconteceu lá no Monte do Alto. Mas como nós já vemos falando desde o início, como os irmãos que acompanham essa programação, acompanham no livro. Eu vou começar do versículo 1 do capítulo 9 de Marcos. Jesus afirma que muitos não iam passar da morte sem que veja o reino, o poder do reino de Deus aqui na terra. Nos versículos anteriores do Evangelho de 8 de Marcos, chega uma hora que Jesus, caminhando com os discípulos a caminho de Betsaída, Jesus pergunta para os discípulos assim: Pedro, Tiago, João, os demais, o que é que o povo está pensando do nosso ministério? O que é que o povo está achando de nós? Aí os discípulos, eu acredito que seja Tiago, Pedro e João, que eram os mais chegados de Jesus, respondem assim: olha, mestre, eles acham que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista. Eles acham isso.
Aí Jesus vem para aqueles discípulos e pergunta assim: e vocês? O que vocês acham de mim? Aí Pedro revela para Jesus assim: olha, o Senhor é o Cristo. Eu acredito naquela hora que Jesus falou assim: muito bem, Pedro, parabéns, é isso mesmo, eu sou o Cristo. Mas eu também acredito que eles não estavam convictos que Jesus era o Messias. Porque Jesus, no começo do seu evangelho, Jesus não começou a falar quem ele era. Jesus começou a chamar os discípulos: você, venha após mim, você, né? E caminhando com os discípulos, muitos sinais iam acontecendo, maravilhas iam acontecendo. Mas Jesus não chegou nenhum para os discípulos e falou assim: ó, eu sou o Messias, eu sou o Senhor dos senhores, eu sou o Salvador. Até mesmo porque, meus irmãos, que os judeus, Jesus, um Senhor, um Salvador, um Rei, que viesse no poder e com glória e com muita riqueza. Embora Jesus foi o filho do carpinteiro, pessoas de famílias humildes, Jesus veio montado num burrinho. Jesus veio montado com um burrinho. Tem até um comentário que aquele burrinho chegou perto da sua mãe e falou assim: olha, mãe, gente, isso é comentário, viu? Isso não é bíblico. Olha, mãe, hoje eu fui muito aplaudido, o pessoal jogaram ramos para mim passar. Eu passei, o pessoal jogava ramos, jogava flores, e eles festejavam, porque eu passava. Aí a mãe do burrinho pergunta assim: quem estava sobre você? Ele falou assim: o filho do carpinteiro, tinha um homem. Então, meus irmãos, aquela honra foi dada ali para Jesus. Mas eu quero também falar com você, em cima desse comentário, desse dito popular, que quando você está andando com um grande homem de Deus, ou quando você anda com Jesus, as bênçãos do Senhor vêm para a sua vida. Automaticamente você recebe de Deus aquilo que é oferecido para o Senhor. Você recebe a bênção também. Não tem como você andar com pessoas de Deus, com homens de Deus, e andar com Deus e não receber as bênçãos dele. É automático. Da mesma forma que você anda com pessoas que estão no mau caminho, você consegue absorver aquilo que a pessoa faz. E também tem um outro provérbio popular que diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Às vezes você não precisa nem fazer o errado que a pessoa está fazendo, mas só de você estar andando com aquela pessoa, automaticamente você também é mal visto. E da mesma forma é quem anda com Deus e quem anda com o povo de Deus, aquele que anda na santidade, aquele que anda fazendo a vontade do Senhor, né? Assim como Eliseu andou atrás de Elias, assim como Josué e Caleb andavam com Moisés. Pessoas assim, meus irmãos, chegam a um patamar de bênçãos, né? Recebe as bênçãos do Senhor. Voltando para a palavra, Jesus pega e fala para aqueles discípulos assim: aí Jesus, quando Pedro afirma, Jesus acha bacana aquilo. E convida Tiago, Pedro e João, que eu não sei por que o motivo que eles chamaram só Tiago, Pedro e João. Eu acredito é porque Jesus tinha mais afinidade com aqueles 3 discípulos. Que é tanto que quando a filha de Jairo foi para ser ressuscitada, ele já chamou Pedro e Tiago e João. Pedro e João. Eu acredito que é pessoas que buscavam mais de Jesus. Tem pessoas que buscam mais de Jesus que vocês querem estar mais perto. Eu mesmo, ultimamente, eu quero ficar com quem busca mais de Deus. Eu cheguei a um patamar da minha vida que eu quero conhecer mais de Deus. Você ser cristão, buscar Deus, não é só você ir para a igreja e assistir o culto, não. Você tem que buscar mais intimidade com Deus na oração, no jejum, e conhecer mais um pouquinho de Deus, para que você possa ter as revelações de Deus. Mas eu oro, Deus não fala comigo. Você sabe por quê? Porque talvez a sua oração é uma oração automática. Você precisa ter intimidade com o Pai. A Bíblia fala que Jesus chama Tiago, Pedro e João e leva para o alto monte. Porque até mesmo Jesus não gostava de ir nas sinagogas. Jesus não gostava de ir à sinagoga orar, por causa que toda vez que Jesus ia na sinagoga havia uma confusão. O povo fazia tudo errado, e aquilo ali ofendia a Jesus.
E Jesus arrumava mesmo, né? É um fariseu acusando ele, aquela festa na igreja vendendo muitas coisas. Então Jesus gostava de se refugiar para falar com o Pai. Ele buscava intimidade com Deus no monte, nos lugares secretos. Eu não sei que monte. Olha, irmãos, para os cristãos, para aquele que gosta de ter intimidade com Deus, eles consideram um monte um lugar alto, assim como Jesus ia. Mas eu não quero falar com você, talvez um monte para você pode ser dentro do seu quarto, pode ser na sua casa, no fundo da sua casa, na sua chácara, onde você for. Porque a Bíblia também fala, no poço de Jacó, na mulher samaritana, Jesus chegou, aquela mulher chegou depois do milagre, perguntou para Jesus, aonde nós devemos adorar? Jesus, é aqui ou é em Jerusalém? Jesus responde, nem aqui nesse poço de Jacó e nem em Jerusalém, nem aqui e nem ali. Você vai adorar em qualquer lugar que seja em espírito e em verdade. É lógico, né, irmão? Quando a gente tem um lugarzinho que a gente já ora, que a gente já vê, escuta a voz do Senhor, é benção. E Jesus chama aqueles discípulos e leva lá para o monte para orar. Estavam eles orando. De repente, Jesus começa a mudar o semblante. Jesus começa a transfigurar. O que é transfigurar, Vera? É mudar a estatura, mudar tudo. Jesus começa a mudar a feição, as vestes de Jesus começam a ficar clara, que fala que homem nenhum aqui na terra consegue alvejar tal peça de roupa como as de Jesus estava. Jesus estava em seu tempo de glória. Jesus estava lá no seu tempo de glória, como dizia assim, em verdade eu vos digo, versículo 1 do capítulo 9, em verdade eu vos afirmo que dos que aqui encontram, alguns há que de maneira nenhuma vai passar para a morte, até que venha ter chegado com poder o reino de Deus. E aquela hora, Pedro, Tiago e João contempla a transfiguração de Jesus. Aquela hora Jesus muda a sua espécie. Jesus sai do corpo humano e transforma-se em um corpo de glória. E de repente aqueles discípulos começam a ver que tinha mais um ali, Elias, e começam a ver que tinha mais outro ali, que era Moisés. Você pode perguntar para mim se Vera, mas mortos não falam? Não voltam a esta terra? Olha, irmãos, eu não sei te explicar, mas a Bíblia fala que Moisés não foi encontrado o corpo de Moisés. O corpo de Moisés não foi encontrado. E Elias foi arrebatado. Não fala que Moisés e nem Elias morreram. A Bíblia fala que o corpo de Moisés nunca foi encontrado. Aleluia, glórias a Deus. E muito menos o corpo de Elias, porque o corpo de Elias, Eliseu pode contemplar só a capa dele descendo e ele sendo levado aos altos céus. E naquela hora, aleluia, glórias a Deus, Pedro vê aquela grandeza. E Pedro fica assombrado, os discípulos começam a ficar assombrados. Porque, meu irmão, toda vez, não adianta você falar comigo assim, mas eu não fico. Todo mundo fica com medo da presença de Deus quando chega. Imagina você estiver orando e você vê Jesus sendo aqui na sua frente. Jesus crucificado na sua frente. Meu irmão, você pode até falar comigo que você não fica assombrado, mas que seu coração bate a 1000 bate. Agora você imagina como é que seria o seu testemunho depois que você estivesse orando ali sua oração normal de manhã ou à noite e Jesus manifestasse na sua frente, igual Jesus manifestou ali para Pedro. Imagina você estar orando e de repente você tem aquela visão de Jesus na sua frente, igual o João viu lá na ilha de Patmos. E Pedro vê aquele Pedro assombrado e vai para Jesus. Olha, não descer não, vamos ficar por aqui mesmo. Só quer que eu arrume uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias? Esse foi o grande erro de Pedro. Porque eles estavam conversando, Elias, Moisés e Jesus estavam conversando sobre a partida de Jesus.
sobre a morte que ele tinha que passar. Da mesma maneira que conversou com os discípulos no caminho de Betsaída até Cafarnaum, sobre que o Filho do Homem teria que morrer, teria que passar desta vida, mas antes dele morrer, ele ia ser batido, ele ia ser cuspido, ele ia ser toda coisa, espécie ruim que um ser humano pode fazer com o outro. Jesus passou. E os discípulos não aceitou aquilo ali. Os discípulos não queriam aceitar que Jesus tinha que morrer, tinha que sofrer, ia ser crucificado, ia ser blasfemado, ia beber vinagre. Eles não aceitaram, meus irmãos. Da mesma maneira, eu vou jogar isso para a sua vida agora. Da mesma maneira que você, quando tem que aceita Jesus como seu Salvador, você passa, meu irmão, por grande tribulação. As pessoas pensam que quando a gente aceita Jesus como Salvador, a nossa vida é um mar de rosa. Ei, meu filho, você está enganado. Aí que as coisas complicam. Você sabe por quê? Jesus testa você. Jesus prova para depois dar a prova, para depois ele aprovar. Aí você passa pela prova, você é reprovado, torna a começar de novo, até você entender o propósito de Deus na sua vida. Até que você, revelação de Deus, meu irmão, agora, até que você não desista do projeto de Deus na sua vida. Para que quando vir a maior tribulação, você está firme. Jesus passou por tudo aquilo para cumprir o propósito de Deus na vida dele, que foi escrito na lei de Moisés pelos profetas. Elias representava os profetas, Moisés representava a lei, e tudo aquilo ali estava indicando tudo para Jesus. No Antigo Testamento, as pessoas daquela época ouviam a voz de Deus através dos profetas, através de Moisés. Mas naquela hora, meus irmãos, naquela hora que ele estava entre eles ali, conversando, Pedro cai na besteira de falar assim: olha, eu vou fazer 3 tendas. Aí eu falo, a maior besteira que Pedro fez, porque tendas, naquela época de Moisés, fazia as tendas para quê? Para que a presença de Deus estivesse ali. Só, meu irmão, que naquela hora já não era mais a presença de Deus, aleluia. Era o Cristo vivo, transfigurado em glória. Não precisava mais da presença de Deus, porque o próprio Cristo estava ali com os discípulos, aleluia. O próprio Cristo andava com Jesus, com os discípulos. Pedro não entendeu, já queria fazer tendas. Eu quero chamar a sua atenção no dia de hoje. Talvez você está na igreja todos os dias e não conhece a Jesus, não tem experiências com Jesus. Assim era que os discípulos andavam com Jesus. Jesus fazia milagre, Jesus fazia sinais de maravilha, Jesus profetizava, mas aqueles discípulos até aquele momento não entendiam que estava com um grande Salvador. Eles precisaram ver Jesus ser transfigurado em poder e glória. E mesmo vendo ele transfigurado em poder e glória, Pedro ainda fala: vou fazer 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés e outra para o Senhor, mestre. Mas de repente, quando Pedro olha de novo, não tinha mais Moisés, não tinha mais Elias. Ele vê só Jesus. E viu uma voz do céu, lá no versículo 7, que dizia assim: este é o meu filho amado, a ele ouve. O que Deus estava dizendo? Olha, não tem mais Elias, não tem mais Moisés, tudo se cumpriu aqui, ó. Tudo que foi escrito, tudo que foi dado, veio para ele. Todas as direções que tinha, veio para ele. É ele agora. Eu estou dando para ele autoridade
autoridade, eu estou dando para ele agora poder, eu estou dando para ele toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o Salvador, ele é o meu filho amado. Glórias a Deus. Elias mais Moisés conversava, animava Jesus sobre a morte que ele ia passar. E Jesus não desanimou daquela morte que ele ia passar. E Jesus alegra, e Deus se alegra, porque o filho obedeceu à vontade do Pai. Aleluia, glórias a Deus. E naquela hora os discípulos entenderam. Naquela hora os discípulos entenderam o propósito de Deus, o propósito daquela subida no monte. Aleluia, glórias a Deus. Eu não estou dizendo para você que não tem mais profecia, que não tem mais lei. Eu estou querendo dizer para você que nós temos Jesus, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que tem o poder de te dar hoje vida e vida em abundância, aquele que tem o poder hoje de transformar a sua vida, aquele que tem o poder de mudar a sua história, aquele que você não precisa de pai, nem de mãe, nem de irmão, nem de ninguém para ser uma pessoa salva. Você só precisa do Salvador, Jesus Cristo. E meus irmãos, o que eu estou falando para vocês aqui não é fábula, não é história. O que aconteceu foi tudo verdade. O discípulo Pedro, ele afirma para mim e para você, no 2 Pedro, ele fala para você acerca do que ele viu. Pedro fala que tudo que ele viu é verdade. Está no livro de 2 Pedro, que você pode ver, né? Que você pode ver tudo aquilo que ele viu lá no monte, no alto monte, né? Tudo que Jesus, tudo, Pedro fala que não é mentira, né? Tudo que ele viu não foi mentira, que tudo que ele viu lá foi com os olhos, foi com visão óptica, o que ele viu. Então, vocês hoje estão ouvindo essa palavra. Leia o livro de 2 Pedro, desde o início, que é pequenininho, que você vai ver o testemunho de Pedro acerca da transfiguração de Jesus. E quando Deus fala ali, eis o meu filho amado, vocês ouvem, Deus está dando uma ordem para você obedecer tudo aquilo que Jesus te manda. Obedecer às Santas Escrituras. Obedecer às Santas Escrituras. Naquela época existia uma lei na qual você deveria andar. Mas quando Jesus veio, ele veio com graça. Estamos vivendo o tempo da graça. É o tempo que Jesus perdoa pecados. Você não vai ser morto porque você pecou. Você pode arrepender no dia de hoje. Você pode mudar a sua história hoje, sem precisar ser executado nem passar por lei. Aleluia. Você pode ser perdoado por seus pecados. E quando Jesus fala de Elias, que eles falam assim, que é preciso que Elias venha para cumprir o que foi dito. Já foi visto, irmão. João Batista veio, o grande profeta, ele veio. O precursor da história de Jesus foi João Batista. Ele já veio, tudo voltou para Jesus. João Batista preparou o caminho de Jesus. O que estava escrito já aconteceu. João Batista veio preparando o caminho para o Messias. Aí Jesus chegou, passou, testemunhou, fez milagres, fez maravilhas. Foi morto como se cumpriu a Escritura. E hoje ele está aí, vivo, ressuscitado. Um Jesus que tem poder, um Jesus que tem autoridade. Então hoje você que busca Jesus na sua vida, busca um Jesus vivo. Não fica buscando Jesus crucificado, não. Não fica buscando Jesus que está morto, não. Jesus, ele está vivo.
tenha a visão de Jesus ressuscitado. Não tenha a visão de Jesus morto, pendurado no madeiro. Isso já passou. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está no seu corpo de glória, junto ao Pai. Ele não está mais morto no sepulcro lá, não. Ele ressuscitou o terceiro dia, como estava escrito. E ele está lá no céu do lado do Pai, esperando o dia em que ele vai vir sobre as nuvens para arrebatar a tua igreja. Lá no Apocalipse, na visão de João, se você ler, você vai entender. Jesus vai vir e vai buscar a igreja dele. A igreja que acredita, a igreja que adora em espírito e em verdade, a igreja que anda em santidade, a igreja que busca a salvação em Cristo Jesus, a igreja que adora um Cristo vivo, a igreja que coloca só Jesus na frente de todas as coisas, uma igreja que coloca Jesus como Senhor e Salvador. Desculpa, meus irmãos. Uma igreja que não tem ninguém nada na frente dele. Não existe ninguém, meus irmãos, que está acima de Jesus. Não tem anjos, porque anjos é criatura de Deus. Não tem anjos. Anjos são Deus, são criaturas celestiais que andam, obedecem o que Deus fala. Jesus é a essência de Deus. Jesus e Deus é Pai e Filho. O Espírito Santo é uma só pessoa. Jesus é a essência de Deus. Anjos é criaturas do Senhor. Então, meus irmãos, da mesma maneira que Lúcifer era também um anjo de luz criado por Deus, só que ele resolveu ir para o lado mal. Então não tem ninguém acima de Deus. Não tem ninguém acima de Jesus. Não tem. Não tem esse negócio de você ficar aí clamando a outro. Não. É Jesus Cristo. É somente Ele que tem o poder e a glória. Você quer ser salvo? Clama pelo sangue de Jesus. Renuncia ao pecado. Levanta sua mão, confessa Ele como seu Salvador. Aí você vai ter a misericórdia dEle. E através da graça dEle você vai ser liberto, vai ser salvo. E aí agora é só caminhar, meus irmãos. É só caminhar. Vai vir luta, Vera? Vai vir luta. Até que você seja firme, forte, para que as lutas não venham fazer com que você desanime do caminho da sua salvação. Amém? Eu quero neste momento já te agradecer por você ter ouvido a palavra de Deus. E que o nosso Senhor Jesus Cristo possa falar melhor em seu coração. Que essa palavra revelada no dia de hoje, ela fala mais forte, com convicção, sabe, no seu coração. Abre o livro de Marcos, capítulo 9, leia do capítulo 1 até o versículo 13. Pede ao Espírito Santo para te dar inspiração acerca desta palavra. Que eu tenho certeza que o meu Deus, que o seu Deus vai falar também em plenitude com você. Amém, meus irmãos? Fica todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham um bom dia na presença de Deus. Que o Senhor venha abençoar sua casa, sua família, sua vida, seus negócios, sua empresa. Tudo aquilo que você for fazer no dia de hoje, que seja debaixo da presença do nosso Senhor. Amém? Graça e paz. Até o próximo programa, se o Senhor nos permitir. Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos.